Então, para tratar deste assunto, eu vou conversar com o promotor de justiça, Vinícius Secusoponi. Olá, promotor. Então, para iniciar a nossa conversa, o que é um inquérito civil? O inquérito civil é um procedimento administrativo, ou seja, um procedimento que tramita internamente ao Ministério Público e que tem por finalidade, por objetivo, apurar, compreender se um determinado fato que foi trazido ao conhecimento do Ministério Público está sob a tutela, ou seja, sob a atuação protetiva do Ministério Público. E com isso, a partir dessa informação, desse conhecimento, dessa conclusão, partir para a apuração, para a investigação com mais detalhes deste fato, de modo que ao Ministério Público seja possível exercer as suas atribuições institucionais de base constitucional. Então, vejam que o fato que, como regra, vai ser objeto de apuração dentro de um inquérito civil é um fato que importa a toda a coletividade, ou seja, é um problema que transborda os interesses de um único indivíduo e passa a despertar o interesse de toda a sociedade, de toda a coletividade. Então, assim, por exemplo, um fato que noticie um evento ambiental de relevo, um exemplo de uma poluição, ou um fato que, porventura, configure uma ilicitude no âmbito da administração pública. Então, o inquérito civil é o procedimento interno ao Ministério Público que está a serviço, que funciona como base para que se conheça de um fato, conheça do conteúdo de uma representação, de uma denúncia, para se apurar os seus contornos e viabilizar, ao seu final, a atuação funcional do Ministério Público. Promotor, então quais são as fases de um inquérito civil? Nós podemos dividir, em termos didáticos, um inquérito civil em três grandes fases. Uma primeira fase, ela é prévia, ela é anterior à própria instauração do inquérito civil. Nessa fase preliminar, nessa fase prévia, o membro do Ministério Público, o promotor ou a promotora de justiça, vai examinar se o conteúdo de uma denúncia, se o conteúdo de uma representação que foi trazida ao conhecimento do Ministério Público, se este caso comporta ou não a instauração de um inquérito civil. Então, basicamente, o que vai se analisar nessa primeira fase é se o fato narrado na representação, trazido na denúncia, se ele constitui uma lesão ou uma ameaça de lesão aos direitos que estão a cargo da proteção do Ministério Público. Se a resposta for positiva, o Ministério Público vai examinar se, porventura, já não houve uma intervenção do órgão, neste caso concreto, e se as duas respostas forem positivas, ou seja, o fato configura uma lesão ou ameaça de lesão de direito tutelado pelo Ministério Público e nunca houve uma atuação do Ministério Público, vai ser instaurado um inquérito civil. Agora, caso nós tenhamos a narrativa de um fato que não diga respeito às atribuições do Ministério Público, nós não vamos avançar para a instauração de um inquérito civil. Então, por exemplo, vamos pensar que uma denúncia, uma representação, narra um problema entre dois vizinhos sobre a divisão de um terreno ou sobre uma discussão do muro de limite entre esses dois imóveis. É claro que nós temos um problema que o direito oferece uma resposta, mas este problema e esta resposta não vai ser buscada por intermédio do Ministério Público. Então, numa primeira fase, nós temos essa ideia, uma análise para se concluir se o caso comporta a atuação do Ministério Público. Em uma segunda fase, concluído positivamente que o caso comporta a instauração de um inquérito civil, o promotor de justiça, a promotora de justiça, elabora uma portaria, que é um documento que formaliza o início desse procedimento interno, e, na sequência, são praticados todos os atos necessários para se compreender, para se entender, para melhor se examinar o conteúdo deste fato que foi trazido à apreciação do Ministério Público. Então, são praticadas diligências de instrução, atos de instrução, para se compreender melhor, para se aprofundar o conhecimento do fato pelo Ministério Público. E aqui, o promotor e a promotora de justiça pode, por exemplo, solicitar informações ou requisitar informações a entes públicos e privados, inclusive de base documental,
o promotor ou a promotora de justiça pode fazer a oitiva de pessoas na promotoria de justiça. É possível também, por exemplo, fazer inspeções ou visitas externas para se ter um contato mais real com o fato para tomar ciência das suas circunstâncias. E, por fim, numa terceira e última fase, uma vez encerrada a cognição, a compreensão, a investigação desse fato, nós temos o momento conclusivo do inquérito civil, em que o promotor ou a promotora de justiça vai adotar as providências cabíveis no caso concreto, o que vai variar de acordo com a natureza do fato e a seara jurídica, o campo jurídico em que o problema está inserido. Promotor, e o que o inquérito civil pode propor ao final da investigação? Como eu mencionei, na última fase do inquérito civil, o promotor de justiça, a promotora de justiça, ele deve se fazer a seguinte pergunta: o fato que foi apurado, estava sendo apurado naquele inquérito civil, este fato, ele se deu em descompasso com o direito? Ou seja, nós identificamos um fato ilícito, um fato irregular, um fato ilegal que caminhou à margem da ordem jurídica? E aqui, se a resposta for negativa, ou seja, se a conclusão, após toda a instrução do inquérito civil, é de que o fato, tal como foi apurado, não revela nenhuma ilicitude, nenhuma irregularidade, o caminho a ser seguido pelo inquérito civil é o de promoção do arquivamento. Ou seja, uma peça colocada dentro do inquérito civil, produzida pelo promotor, pela promotora de justiça, em que de maneira fundamentada se explica as razões pelas quais se conclui que aquele fato que veio numa representação, numa denúncia, de acordo com o que é apurado, não é um fato ilícito, um fato irregular ou um fato ilegal. Agora, se a resposta for positiva a esta pergunta, ou seja, se o promotor ou a promotora concluir que o fato, tal como apurado, caracteriza sim uma ilicitude, uma ilegalidade, nós temos agora que bipartir o olhar do Ministério Público para dois momentos. Então, diante de um fato ilícito, nós precisamos primeiro olhar para o passado, para identificar, dentro da lei e da Constituição, se nós temos base fática e jurídica para buscar a responsabilidade jurídica daqueles que deram ensejo a esse fato ilícito. Seja ela uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, uma empresa, um ente, uma instituição, que foram os causadores daquele fato. Então, por exemplo, no caso de uma irregularidade grave no âmbito da administração pública, uma corrupção, por exemplo, ao olhar para o passado, vai se identificar o responsável pela prática daquele ato e se buscar a sua responsabilidade por um ato de improbidade administrativa. Mas veja que o olhar do Ministério Público não se direciona apenas para o passado. O MP também olha sempre para o futuro, na perspectiva de recuperar o prejuízo social decorrente daquele fato e também evitar que fatos análogos voltem a acontecer no futuro. E é aqui que o Ministério Público pode, sempre nos limites da Constituição e das leis, buscar, por exemplo, a reparação de um dano ambiental. Ou, ainda na ambiência da administração pública, o Ministério Público pode atuar para incrementar, para melhorar a qualidade da administração pública, por exemplo, para evitar que uma unidade básica de saúde, ou que em uma unidade básica de saúde, não volte mais a faltar um determinado medicamento. Então, veja que, ao olhar para o futuro, busca-se recuperar o prejuízo decorrente daquele fato ilícito e fechar as brechas por meio das quais se permitiu a ocorrência daquele fato. E vejam que, para ambos esses olhares, para o passado e para o futuro, o Ministério Público tem à sua disposição, basicamente, dois conjuntos universos de ferramentas. Nós temos ferramentas de natureza extrajudicial, ou seja, ferramentas que o Ministério Público pode aplicar diretamente em contato, em interlocução, em diálogo com os interessados, e é aqui onde nós temos o termo de ajustamento de conduta, o acordo de não persecução civil, a recomendação, e com essas ferramentas busca-se resolver na íntegra a situação a partir da construção de uma solução negociada entre o Ministério Público e as partes diretamente envolvidas. Mas ao lado dessas ferramentas de natureza extrajudicial, o Ministério Público também sempre tem à sua disposição os instrumentos judiciais, ou seja, as ações judiciais, em especial a ação civil pública,
e por meio dela o Ministério Público vai bater as portas do Judiciário, vai narrar, vai contar todas as suas conclusões apuradas no inquérito civil e vai buscar ali a imposição, a condenação do responsável pela situação ilícita verificada. Promotor, em quais situações o inquérito civil pode ser arquivado pelo promotor de justiça? O arquivamento sempre significa ausência da irregularidade que estava sendo investigada? O Ministério Público poderá arquivar o inquérito civil quando, nos limites do que foi apurado dentro do procedimento, o membro do Ministério Público, o promotor ou a promotora, entender que não há fundamento para a propositura de uma ação civil pública. E vejam, portanto, que se o Ministério Público e o interessado conseguirem eles próprios construírem extrajudicialmente uma solução para o caso, mediante, por exemplo, a subscrição de um termo de ajustamento de conduta ou a celebração de um acordo de não persecução civil, não vai haver fundamento para acionar o Poder Judiciário e, portanto, não havendo fundamento para uma ação civil pública, o desfecho vai ser o arquivamento do inquérito civil, porque, basicamente, o problema já foi solucionado a partir daquelas ferramentas extrajudiciais que o Ministério Público tem à sua disposição. Agora, uma outra hipótese de arquivamento, como eu já mencionei, é caso se conclua que o fato, uma vez apurado, não constituiu uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito tutelado ao Ministério Público. Em síntese, conclui-se que o fato não constitui uma ilegalidade, uma irregularidade, e aí, portanto, nós não temos base para o ajuizamento de uma ação civil pública e o caso comporta o seu arquivamento. Vale frisar, especialmente nessa segunda hipótese, de que o arquivamento não significa, em todos os casos, a ausência de irregularidade. As conclusões que levam ao arquivamento, especialmente nessa segunda hipótese, é externada, é atingida, é lançada pelo Ministério Público nos limites do que foi apurado à luz do caso concreto. Promotor, depois de arquivado, um inquérito civil pode ser reaberto? Em quais situações? Sim, os atos normativos internos ao Ministério Público Brasileiro, eles admitem a denominada hipótese de desarquivamento do inquérito civil. E quando isso é cabível? Isso será cabível quando houver novas provas ou quando o desarquivamento for necessário para investigar um fato novo relevante. Então, são duas hipóteses: novas provas ou investigar um fato novo relevante. Mas vejam que essas normativas condicionam o desarquivamento de um inquérito civil a um prazo máximo de 6 meses a contar do arquivamento originário do procedimento. Então, arquivou o inquérito civil hoje, em 6 meses é possível desarquivá-lo, desde que identifiquem-se provas novas ou seja necessário o desarquivamento para investigar um fato novo relevante. Uma vez superado esse prazo de 6 meses, o Ministério Público ainda pode retomar a atuação no caso concreto. Mas aí, nesse caso, superados 6 meses, os atos normativos exigem a instauração de um novo inquérito civil, ainda que nesse novo inquérito civil seja possível buscar tudo aquilo que já havia sido produzido no inquérito civil anterior. Promotor, e aquele que não concorda com uma decisão de arquivamento, o que ele pode fazer? Essa pergunta ela é muito importante. Ela é importante porque vale frisar que todas as decisões importantes da atuação extrajudicial do Ministério Público estão sujeitas à perspectiva de controle interno no âmbito da instituição do Ministério Público. E a decisão de arquivamento do inquérito civil, por expressa previsão legal, independentemente de qualquer provocação de interessado, independentemente de qualquer recurso, essa decisão ela será sempre e necessariamente reexaminada por um órgão interno do Ministério Público, denominado Conselho Superior do Ministério Público. Então, vejam, o promotor ou a promotora de justiça promove o arquivamento num despacho fundamentado, examinando todo o histórico do inquérito civil, mas essa decisão de arquivamento, ela só se torna definitiva, ela somente leva ao definitivo arquivamento com a sua homologação, com a sua chancela por esse órgão superior interno do Ministério Público, denominado Conselho Superior do Ministério Público. E vejam que com o despacho de arquivamento, o promotor ou a promotora
de Justiça vai dar ciência, vai notificar o desfecho do inquérito civil a todos os interessados, o que inclui a pessoa que fez a denúncia ou fez a representação, ou seja, aquela pessoa que lá na origem do inquérito civil trouxe um fato para a apreciação do Ministério Público. E tomando ciência do despacho de arquivamento, da promoção de arquivamento, esse interessado, a ele é facultado apresentar razões e juntar documentos no inquérito civil que vão ser apreciados pelo Conselho Superior do Ministério Público quando da análise dessa promoção de arquivamento. E, portanto, é muito evidente que o Ministério Público ele tem uma grande abertura democrática. Porque, veja, a decisão do promotor, da promotora, é pública e fundamentada. O interessado, inclusive o representante, aquele que trouxe o fato ao conhecimento do Ministério Público, ele vai tomar ciência dessa decisão. Essa decisão sempre vai ser revista internamente pelo Conselho Superior do Ministério Público e o interessado pode dialogar com esse órgão superior do Ministério Público para sustentar, por exemplo, o acerto ou o desacerto daquela promoção de arquivamento. Promotor, como é estruturado o Conselho Superior do Ministério Público e qual a sua função na análise de um inquérito civil? O Conselho Superior do Ministério Público é um dos órgãos que integram a denominada Administração Superior do Ministério Público. O Conselho Superior ele é um órgão colegiado, ou seja, ele é um órgão composto por um conjunto de membros do Ministério Público e a sua composição basicamente é a seguinte: nós temos a participação do Procurador-Geral de Justiça, que é o presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Nós temos também a participação do nosso Corregedor-Geral do Ministério Público e ao lado do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério Público, nós temos mais 11 procuradores de justiça que são eleitos pela classe, ou seja, pelo conjunto universo de membros do Ministério Público. Os procuradores de justiça, para esclarecer a terminologia, são os membros do Ministério Público dos estados que se encontram no último degrau da carreira de ascensão funcional dentro do Ministério Público. E esses 11 procuradores eleitos, eles são distribuídos da seguinte forma: nós temos 3 deles eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça e temos 8 procuradores de justiça eleitos pelos promotores de justiça que estão nas entrâncias iniciais, finais e especiais. E cada eleição leva a um mandato de 2 anos. E é importante compreender a composição do Conselho Superior do Ministério Público, porque este órgão da administração superior desempenha uma relevante função no procedimento do inquérito civil, porque é o Conselho Superior do Ministério Público o órgão que faz essa revisão da promoção de arquivamento. Mas veja que o papel de revisão do Conselho Superior do Ministério Público não se limita a dizer sim, tem que arquivar, ou não, não poderia ter arquivado. O Conselho Superior do Ministério Público, ao examinar o inquérito civil, ele pode, por exemplo, converter aquele julgamento do acerto ou desacerto do arquivamento em diligências, e de modo que o procedimento retorna à sua origem para que sejam praticados novos atos de instrução imprescindíveis para a análise do caso concreto. Então vejam que aqui nós temos um órgão que nós temos uma grande expertise institucional, porque ele é formado por procuradores de justiça que estão no ápice da carreira, que tem um histórico de trabalho, de serviço ao Ministério Público e tem uma visão mais prestigiada, mais privilegiada do bom andamento do trabalho ministerial. Então, além de opinar, de concluir pelo sim, arquiva ou não, não arquiva, é possível também haver a conversão do julgamento em diligências. E ao final, uma vez encerrada essa análise, o Conselho Superior do Ministério Público ele pode homologar a promoção de arquivamento, e, portanto, aqui nós temos a conclusão definitiva desse inquérito civil, ou o Conselho Superior pode concluir pela não homologação da promoção de arquivamento, e isso significa que o procedimento vai ser retomado na origem. Esse procedimento vai retornar à origem para se dar continuidade às investigações. Agora, nessa segunda hipótese, ou seja, quando o Conselho Superior conclui pelo não arquivamento, pela não homologação do arquivamento e retorno e retomada das investigações, para se preservar a independência funcional do promotor ou da promotora que lá na origem fez a promoção de arquivamento,
vai ser designado um outro membro do Ministério Público para dar continuidade ao andamento do caso concreto. Então, aquele promotor, aquela promotora que já tinha uma visão, já externou uma visão pelo arquivamento, ele não vai ser obrigado a continuar a investigação. Isso preserva a independência funcional daquele promotor, daquela promotora de justiça, e também resguarda o bom andamento e continuidade do inquérito civil, já que vai ser um outro membro do Ministério Público quem vai continuar o andamento do procedimento daquele ponto em diante. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos.